né? Com o livro número 7, que ele fala aí de smartphones e o mundo mobile, né? E como lidar com essa evolução. Tem bastante coisa, né? Tem bastante coisa aí que nós podemos falar, né? Algumas outras coisas. Nós vamos, claro, poder trabalhar, né? Até na volta mesmo, né? Das aulas presenciais, tá? E a gente vai começar a trabalhar com esse livro, com o livro número 7. Os exercícios, alguém tem alguma dúvida do exercício que eu passei na aula passada? Alguma dúvida, alguma pergunta aí dos exercícios? Alguma coisa a falar? Não entendeu alguma coisa? Deu para entender tudo sobre os exercícios que eu passei na aula passada, o Robson? Sim. Não sei se o Thiago está conseguindo me ouvir aí, mas ele não me respondeu a pergunta anterior. Acho que ele não está com áudio aí. Se tiver sem áudio, Thiago, é só falar no chat, tá? Ele falou no WhatsApp aí, que tá ouvindo. Tem alguma dúvida, Thiago? Ele respondeu no WhatsApp. Tá desativado. Esse é um programa, é um probleminha do. O áudio tá desativado para mim. É só você clicar na tela, Thiago, e habilitar o seu microfone e falar, entendeu? Você clica na tela aí, ó, vai ter um microfoninho, você clica no microfone. Ah, tá, beleza. Mas em relação. Ah, certo, a palavra. Estava me falando no WhatsApp aí. Beleza. Tem alguma dúvida, Thiago, dos exercícios que eu passei? Uma pergunta? Não entendeu alguma coisa? Porque eu não recebi nenhum. Nem do Robson, nem seu, Thiago. Nem de ninguém que estava na aula. Não tem nenhuma dúvida. Mas por que vocês não fizeram? Porque eu não recebi nada aí. Entendeu? Quando você passou as atividades, eu já marquei as páginas que são, só que eu não terminei porque aí veio algumas Ah, atividades de escola e eu acabei deixando meio que para trás, mas eu vou terminar elas e eu te mando. tá bom. Eu até coloquei no grupo lá. Se você der uma olhadinha no grupo, tem as perguntas lá que foram mencionadas. Então, esse livro número 7, primeiro ele conta um pouquinho da história, né? Aula número 1 aí do livro 7, que fala sobre smartphone e o mundo mobile, como lidar com essa evolução. Ele vai falar um pouquinho aí da história dos smartphones, né? Da história do smartphone. Esse é o tema da aula número 1, que nós vamos ver hoje, certo? A princípio aí ele fala do objetivo, né? Que assim como qualquer equipamento, ele tem essa definição, né? Que os smartphones, eles são baseados, a sua apresentação, ele é a partir do hardware e do software, né? Trabalha como um computador, um notebook, foram os equipamentos que nós falamos até então, tá? Então, como detectar problemas comuns em aparelhos populares e como solucioná-los? Será um guia, né, para solucionar problemas de diversas marcas, smartphones, né? Qual a maioria dos problemas mais comuns, mas técnica recebe. A gente vai estar falando desses problemas e algumas dicas aí, né? E será fundamental o treinamento aí que nós vamos estar falando, até de muita coisa que tiver dúvida, a gente vai poder, até na volta das aulas presencial, voltar a falar para de algumas coisas da prática aí, tá? Não tem problema, a gente pode, na volta, falar aí, mostrar para vocês.
Ele vai contar um pouquinho da história dos smartphones, né? Ele fala desde o seu surgimento, né? Ele fala que o surgimento do primeiro smartphones foi em 1992. E era um Simon, né? O Simon aí, né? Da IBM. Seus recursos como a PDA, Personal Digital Assistente, né? Que é a assistente pessoal digital, e fax, já existia, já tinha aí a tela sensível ao toque e outras funções avançadas para a época. Justificava seu preço de quase $900. 10 anos depois, foi a vez da empresa Kioceane, que lançou o KCP 6035 no mercado brasileiro. Então, ele conta a história desses dois aparelhos, né? Esse Simion da IBM, 1992, e esse Kioceane, que lançou o KCP 6035, que no mercado brasileiro foi o primeiro por aqui a mesclar as funções de celular e de computador. Então, esse KCP 6035, o primeiro aí a utilizar os mesmos recursos que um computador tinha, que é os que os smartphones faz isso hoje em dia, né? Que é até que a gente vai ver na aula de hoje. Os smartphones, eles pegaram realmente todas as funções que um computador faz e acoplou, né? E adicionou, né, ao celular. Minimizaram alguns hardwares. Ele continua tendo aquele mesmo conceito de problemas. Quando existe algum problema, alguma assistência que você tem que fazer, ou ela vai ser na peça, ou ela vai ser no programa. Então, esse QCP 6035 foi o primeiro a utilizar esses mesmos conceitos de computador no celular. O sistema operacional era o PISO, possuía conexão com a internet. O preço era cerca de R$ 2.900 na época aí. Esses 10 anos, né, de 1992 até 2002, não houve muita coisa a falar em relação à peça, né? E foi lá em 2002, né, que esse celular aí, eu tive esse celular aí que vai falar, certo? Na página 11. Eu tive esse celular aí, né, que foi lançado, né, na tela colorida. O GSM chegaram no mercado brasileiro com um comunicador que é o 9210 da Nokia. Esse 9210, que eu tinha na época lá, em 2002, ele, para você usar o celular, ele abria, você puxava, ele abria na horizontal. Ele não, ele tinha um mecanismo, um ferrinho, que você subia e descia e o celular abria. Aí você encontrava ali teclado, tinha um tecladinho, tal, né? Foi um celular, sim, foi bem caro na época que eu paguei até. Eu tinha uma loja ali em frente, quem mora aqui, né? Em Jacareí, sabe do que eu tô falando. Tem uma loja ali em frente à Casas Bahia, ali do centro. Tinha uma loja da Vivo ali, eu comprei na Vivo esse Nokia. Então o preço ele era bem salgado, né, na época. Ele fala que era R$ 3.500, né? Foi assim que a empresa ofereceu os serviços da empresa. E foi a TIM. Começou na TIM, depois a Vivo também gostou da ideia e começou a vender também. Eu comprei com a operadora Oi. Oi não, era Vivo na época, né? Era Vivo. A
A Oi acho que era bem fraquinha na época ainda. Então veio com a operadora Vivo, né? O que eu comprei. Que oferecia serviços para as empresas por R$ 429 mensais. A HP também lança seu iPad Mobile Message, um sistema operacional Windows Mobile. Então, foi um dos primeiros sistemas, um dos primeiros celulares a ter o Windows Phone, né? Que tinha a conectividade, né? E era forte desde o aparelho que combinava o GSM, que era um sinal, né? Que era a grande, que era que nem o sinal hoje, 3G, 4, hoje já tem o 5G, né? Que é o sinal, né? O sinal de comunicação. Então, no começo era essa GSM, que era uma cobertura maior, né? Dos celulares que conseguia se comunicar em muitos lugares que ainda não conseguia, você conseguia fazer a comunicação, nesse tempo aqui melhorou. Então, um sistema global para comunicações móveis, isso que significa aí. Houve uma grande evolução para o GPRS, que é o Serviços Gerais de Pacotes por Rádio, né? E aí, nesse tempo que surge a Wi-Fi também, juntamente com esse pacote aí. Surge a Wi-Fi com finalidade sem fio. E o GPS também surge nessa época. O GPS, né? Que é a sigla de posicionamento global. E a EDG, que é a taxa de dados amplificada para a evolução do GSM, que é esse recurso que tem hoje, que é o pacote de dados. O pacote de dados ele surge aí, nesse recurso, né? Que foi criado, né? Foi um princípio dessa tecnologia que hoje a gente já conhece com esse nome. Então, é lógico que o grande não era poder ficar de fora desse avanço, né, da tecnologia. Então, Steve Jobs fez o anúncio, né, durante uma grande palestra, né, que realizou na cidade de Las Vegas no ano de 2007. Ele anunciava o celular que seria o mais evolucionário de todos, algo que colocaria a Apple no top, o que foi o iPhone 3.0. O primeiro iPhone foi revolucionário, e além de tela sensível ao toque, com uma tecnologia multitouch, o aparelho conquistou as pessoas a integrar o iPod, que faz a sincronia com o iTunes, ao fazer um teclado virtual prático. Foi aqui que começa essa tecnologia do teclado virtual. Mesmo havendo outros celulares com algumas tecnologias desse modelo, o produto da Apple conseguiu aprimorar diversas funcionalidades existentes. Então, aqui que ele fala uma série de informações do que ele pensava até nessa palestra, o Steve Jobs, né? E ele lança esse iPhone 3.0, que foi uma grande evolução aí para a época, né? De outro lado, a Microsoft lança o Windows 7, né? Com o sistema operacional mobile, né? No caso aí, desenvolvido pela Microsoft. Foi lançado em novembro de 2010 para substituir a antiga plataforma Windows Mobile. É voltado especialmente para usuários domésticos, possuindo um slogan Put Apple Friend, colocando as pessoas em primeiro lugar, destacando os recursos de comunicação do sistema. Sua interface é bem simples e segue estilo Metro, adotado no Windows 8. E anteriormente, no Play de mídia, Zune HP, possui Office Mobile nativamente e jogos integrados ao Xbox Live. E
com recursos com integração à rede. Então, uma outra curiosidade é que também a Samsung, a gente vê grandes empresas, né, divulgando produtos e anunciando, né, evoluções aí na área desse mundo mobile aí. E a gente vê também que a Samsung foi que foi a primeira a trazer o celular Android para o Brasil, com o Galaxy i7 1500, que foi esse Galaxy que trouxe o Android, que é o grande trunfo, né, da Samsung aí. Então foi a Samsung que trouxe o Android, né, para o Brasil e é esse sucesso, né? É um sistema operacional ótimo, né? A gente vê que pouco problema ele dá e funcional, né? Então, a gente contou um pouquinho da história aqui dos smartphones e é claro que a história ela é muito mais longa, né? A gente só fez um resumo aqui, só um resumo dessa história dos smartphones desde 1992, né? Que foi o primeiro lá, foi lançado. O que eu quero que vocês façam já aqui? Ó? Aqui já surge o primeiro exercício que eu quero que vocês façam, certo? Que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma pesquisa relacionando isso que eu acabei de explicar, tá? Vocês vão buscar a história aí dos smartphones no Brasil, tá? A história dos smartphones no Brasil, certo? Vão fazer essa pesquisa e vão me enviar essa pesquisa, tá? Então é o primeiro exercício. Eu vou até colocar no grupo lá, tá? Que é o primeiro exercício. Que é o primeiro exercício. Fazer uma pesquisa sobre a história dos smartphone no Brasil. Precisa ser escrito ou pode ser digitado? Pode ser digitado e me envia no e-mail. Olha lá, ó, primeiro exercício, fazer uma pesquisa sobre a história do smartphone no Brasil. Em seguida, enviar no e-mail. Põe e-mail aí. Certo? Então vocês vão buscar essa história e vão me enviar nesse e-mail. Ok? Que é o primeiro exercício aí. Eu contei aqui de forma já resumida, né? Que tem bastante informações importantes, né? 4, 5 empresas aí que criaram os seus as maiores tecnologias na época, né? E a maioria dessas empresas ainda existe, outras já não existem mais, né? Mas uma curiosidade importante do sistema operacional Android, né? Mas aqui eu resumi, né? Eu só fiz um resumo. Nós vamos entrar agora uma parte muito importante aí da aula, que é a parte dos setores, tá? Vamos conhecer um pouquinho os setores, conhecendo os setores da placa-mãe em um smartphone. Então,
Assim como o computador, né? Assim como o computador tem esses setores, o, o Luan aí tá me mandando mensagem lá no grupo. Então, assim como o computador também tem esses setores, o celular também tem. Os computadores a gente conhece bem, né? Já aí a gente vai fazer algumas. Então, nós vamos ver esses setores, né? Então, quais são esses setores, né? Os hardwares dos smartphones aí atuais são compostos por dois setores, cada um deles responsável por uma funcionalidade do aparelho, né? Então, cada setor desse é importante você conhecer para você conseguir fazer a manutenção, né? Então, quais os setores que existem no celular? O primeiro que ele vai falar aí é o setor lógico, né? O que seria o setor lógico? O setor lógico ele é dividido aí basicamente em duas partes. Nós podemos até falar três partes, né? Que o setor lógico ele é responsável pela inteligência do smartphone. Nela está localizado o CPU, processador. Um processador é uma espécie de microchip, a gente já falou um pouquinho disso, né? Especializado, a sua função é acelerar, endereçar, resolver ou preparar dados dependendo da aplicação. Basicamente, o processador é uma poderosa máquina de calcular. Ele recebe um determinado volume de dados. Então, assim como nos computadores, os smartphones também têm o processador. Então, uma das partes mais importantes do smartphone é o processador. Tá? E é através dele que ele faz todo o processamento e toda a análise da energia e dos dados. Ele faz processamento de dados de maneira geral. Isso é esse o papel do processador, né? E então o processador ele trabalha da mesma maneira que em um computador, né? A gente já sabe o papel aí, né? Que é um papel vital, né? Por isso que ele tem aquela simbologia que a gente já conhece, né? Que é a simbologia de um cérebro humano, né? Claro que tem a sua simbologia que lembra aí, porque tem o controle de todo o equipamento, né? É só o processador, a parte lógica do celular? Não, o celular também tem uma outra parte localizada dentro do celular, é um chip também chamado memória RAM. A memória RAM tem a mesma atuação de um computador. A memória RAM, né, cuja sigla significa
Under Access Memory, que traduzido para o português como memória de acesso randômico, ou aleatório. Atua no smartphone para executar um determinado aplicativo. Cada app exige uma quantidade de memória RAM. Por isso, quanto mais memória este tipo no aparelho, melhor o aparelho, melhor desempenho do aparelho. Então, quando você compra um smartphone, você tem que saber qual que é o processador, saber qual que é a memória. É importante saber disso, né? Importante. Então, essas duas partes aqui são partes relacionadas ao setor lógico. Então, as peças desse setor, quando danificada, por serem soldadas direto na placa-mãe, não se torna viável a troca desses componentes. São componentes que são caros e são chips, que são soldados, né? Então, os chips possuem um preço elevado. São difíceis de ser achados. Recomendamos que, nesse caso, faça a troca da placa, né, completa, ou adquirir um aparelho novo. Então, ele fala do valor que é. A gente tem também o meio de armazenamento, também que faz parte desse setor, tá? Desse setor, que é o setor lógico, que é onde grava a informação, né? Onde eu gravo informação. Então, o setor lógico ele é dividido pelo processador, são tudo chip, né? Não é barato o serviço e tem casos que nem compensa, porque você vai ter que comprar o chip, aí tem a mão de obra também, que é um trabalho delicado, por ser um chip, você tem que tirar o chip e colocar outro. Então, o setor lógico é dividido em três partes, né? O processador, memória RAM e o meio de armazenamento, tá? Então, cada um desses setores que faz parte do setor lógico, são chips soldados na placa-mãe, diretamente na placa-mãe do celular. Então, é o primeiro setor lógico. Cada um com seu papel, né? O que eu acredito aí, alguém tem alguma dúvida do que faz aí cada componente desse? São os componentes mais importantes do celular, né? Que é o processador, a memória e o meio de armazenamento. O meio de armazenamento existe o meio de armazenamento externo, que é o cartão, né, SD, e tem o meio de armazenamento interno. Todo celular tem um meio de armazenamento interno, também faz parte do setor lógico, certo? Faz parte do setor lógico aí, e fisicamente analisando, são chips, né? São chips que vão soldados na placa-mãe, beleza? Alguém tem alguma dúvida? Robson, deu para entender? Nicolas, Thiago, alguém tem alguma dúvida aí? Deu para entender. Então, esse é o setor lógico, que é a parte mais importante, e são esses chips que são soldados na placa. Ele mostra mais ou menos a foto aí, ó, de como que são esses chips, né? Então, para fazer essa assistência, é recomendável até ter uma lente boa, uma iluminação boa, ter uma estação de ar quente, é importante ter para fazer esse trabalho, né? E porque é bem pequenininho, né? Os pontos aí onde você tira a solda, tem que aquecer certo, isolar, né? Então é um trabalho bem minucioso mesmo, né? Tem que ser feito de maneira bem minuciosa. Então tem que ter ferramenta, tá? Porque pode danificar até a placa, dependendo aí. E é um trabalho meio caro, tá? Se você localizar lá, identificar que é o processador, por exemplo, para você trocar um processador aí, um chip de um processador de um determinado celular, normalmente é caro o processador e você vai ter que tirar o que está lá e colocar o outro, né? Então é um trabalho também
que não é barato e ele é minucioso, né? Tem que ter uma lente boa aí, certo? Uma estação e fazer a solda de maneira bem eficaz aí, né? Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de serviço. Então, normalmente aí, o cliente, às vezes, dependendo do celular, não compensa fazer, né? Por causa disso aí. Não tem como cobrar menos de R$ 150 para fazer. A solda e a troca aí. Aí tem mais a peça que ele vai comprar, né? E normalmente tem que colocar incluso aí, então dependendo, sai mais R$ 350, R$ 400 a troca de um processador. E às vezes, dependendo do celular, não compensa, né? Então, são setores que poucas vezes o cliente aceita, né? Mexer por causa disso. É caro, peça, o serviço é um serviço caro também, que é um serviço meio com detalhe, né? Tem que ser feito com detalhe. A ferramenta também tem que ter ferramentas específicas, né? Porque senão o serviço não fica bom. Tem que ter a lente, tem que ter a estação, tem que ter a estação lá, o soprador principalmente, né? E se não tiver essas ferramentas, fica assim muito difícil de fazer, né? Fica muito complicado mesmo. Então, normalmente aqui o cliente não aceita por causa disso, porque o valor é caro, né? E, e às vezes o próprio técnico também não consegue fazer por causa das ferramentas, né? Não tem ferramentas que, que dê para trabalhar mesmo, certo? Deixa eu ver uma coisa aqui, um áudio do. Então, ó, é o setor lógico. Vamos agora para a parte aí que normalmente se faz assistência, onde se faz mais a assistência mesmo, que é o setor periférico, tá? Nós vamos falar um pouquinho do setor periférico. O setor periférico, tá? Então é esse setor que é onde nós vamos aprender a fazer a maioria dos reparos, né? E detectar possíveis problemas. Então, esse setor é responsável pela maioria dos problemas que o usuário irá relatar. No setor que se encontra o alto-falante, a gente vai destacar quais são esses setores periféricos. Não podemos esquecer de citar que é o alto-falante, a câmera, o sensor, bateria, conectores de energia, conector de volume, power, display, touch, entre outros, né? Então, quando os primeiros smartphones foram criados, suas placas eram complexas e quase impossíveis de se realizar o reparo, mesmo no setor periférico. Com o avanço da tecnologia, a placa-mãe dos smartphones vão ficando cada vez menores, com um poder de processamento maior. Então, ele falou de alguns periféricos que são feitos essas assistências,
que é onde que mais quebra mesmo, né? Onde dá mais problema. Então, ele citou alguns desses tipos de problemas e tipos de áreas onde pode acontecer problema. Então, o periférico, a gente já estudou essa palavra, o computador também tem esse periférico. O que é o periférico? Periféricos são as peças que permitem com que o computador se comunique com o usuário. Então, o periférico aí, ele é a peça que faz essa comunicação, entendeu? Então, toda peça que permite com que você se comunique com o equipamento, tá? Então, a gente até falou um pouco da história, né? Periférico ou dispositivo de entrada e saída. Então, são todas as peças que faz com que você se comunique, né? Então, toda peça que faz essa comunicação, é as peças que são periféricos. Eu contei já a história do periférico. Eu até comentei com vocês que a história aí, de onde que vem esse nome, né? Ele vem da analogia da palavra periferia. E o que é a periferia? São os bairros em volta ao centro. E os equipamentos também vêm daí, a origem de periférico, né? O que seria o periférico? Vem da teoria de que existe um processador e em volta do processador existem essas peças que faz a comunicação com o equipamento. Então, o celular também existe, né? Até a gente comentou já que existem basicamente 3 tipos de periférico, com 3 categorias diferentes. Nós vimos já em algumas aulas aí até da parte de computador, né? Que são periférico de entrada, periférico de saída e periférico de entrada e saída. Então, são todas peças que a comunicação. Faz a comunicação entre o usuário e a máquina. Tá? Então, ele pode entrar com a informação, ele pode sair com a informação, ou ele pode entrar e sair com a informação. Essa entrada, quando eu entro com informações para o equipamento, né? Essa saída é quando o equipamento sai com informação para o usuário. E essa entrada e saída, ela tem a teoria de que ele pode fazer as duas coisas. Ele pode entrar com informações, ele pode sair com informações também. Então, a gente até citou aqui esses hardwares, essas peças que são consideradas periféricas. Então, para facilitar o reparo dos aparelhos, as empresas foram acrescentando as peças componentes removíveis, componentes que conseguiam sair da placa, né? Então, esses componentes, eles utilizam normalmente os conectores por cabo flex ou flat, ou flex ou flat. O que é o flex ou flat? É o conector. Ele é um cabinho, né, sensível, tem que tomar cuidado na hora que está desmontando, né? Que ele vai conectar esse flat ao slot, tá? Esse flex ou flat, tanto faz. Como, por exemplo, o slot do seu chip telefônico, né? Então, ele é conectado no slot. Então, o flat aí, ou flex, ele vai conectar, por exemplo, conectar a câmera, a placa-mãe, conectar tudo que você quer que se comunique, todo o hardware que você quer, o Vibra, conecta a placa-mãe, né? Antigamente era soldado direto na placa-mãe, do aparelho, que atualmente é ligado por um cabo flex, como podemos ver na imagem abaixo. Então, na imagem da página 13, ele mostra esse exemplo aí da placa-mãe e os conectores aí, esses flats na parte de baixo e de cima aí. Ele vai falar do slot
e o chip e o cartão SD. Essa evolução do hardware dos smartphones trouxe benefícios, não só para a empresa, mas também para os usuários, pois houve algum defeito em algum componente da placa, não necessita de realizar reparo da placa-mãe por inteira. Então, esse é o objetivo, né? Qual que é o objetivo de ter um flat, né? Um cabo? É fazer com que é aquele termo que a gente usou até do onboard e do offboard, né? Quando é onboard, quando é offboard. Então, o onboard, o setor lógico, ele é todo onboard. É mais difícil de mexer porque é soldado na placa. Agora, o offboard seriam esses componentes que eu conecto, né? Então, ele usa esse flat para isso, flex para isso, certo? Eu até gosto de chamar flat para não confundir com a tela, né? Com a tela, então a pessoa confunde o nome. Então, ele é utilizado esse flat para isso, para conectar um elemento, um hardware à placa-mãe, certo? Então, um outro ponto positivo é a troca do touch display do seu smartphone. São peças muito sensíveis, né? Com altas chances de serem danificados por um impacto. Então, a tela, gente, é muito sensível. Tem modelos celulares que existe o display, a parte de trás, e o touch, que é a parte da frente, né? Mas cada celular tem que analisar. Então, é mais simples ser trocado. Antigamente se trocava somente o vidro, que é o touch, e o display. Hoje é possível deixar seu smartphone novo, outra vez, trocando a frontal inteira. A frontal inteira, ela é touch e ela é display. E o aro, né, e a carcaça toda aí. Então, a frontal inteira. Então, peças que compõem o setor periférico de um smartphone. Como havia dito no tópico anterior, iremos focar no setor periférico do smartphone. Por isso, nada mais justo que conhecermos as peças, né, que compõem esse setor. O primeiro aí é o touchscreen. Que é o touchscreen? Touch é responsável pela sensibilidade da tela do seu smartphone, permitindo assim que o usuário consiga acessar seus aplicativos e arquivos, certo? Então, o touch é o seu mouse, né? Vamos dizer assim. É por ele que você consegue acessar tudo dentro do seu equipamento. O display, para que serve o display? O display, ele vem normalmente atrás do touchscreen. E o display serve para transformar as tarefas que estão sendo realizadas no processador do seu computador em imagem. Então, ele converte tudo em imagem. Então, é o display, né? É o display que é ele que tem o flat. Serve que tem um flat lá na página 14, ele mostra um exemplo disso. Certo? Ele mostra um exemplo disso aí. Do display aí, né? Do display e do touchscreen, né? Que são essas duas fotos da página 14. Ele cita também a câmera. Também tem um flat, conecta ela. A câmera, como a maioria dos celulares de hoje, possuem câmeras digitais, pois as pessoas sempre querem gravar momentos especiais, pode lembrar deles depois. Então,
Ele é uma câmera convencional, uma câmera comum aí, né? Onde ela vai ter a qualidade, né? Cada celular tem uma qualidade, às vezes, maior que a outra, né? Dos pixels maior, menor, depende da qualidade que você deseja. Cada celular, ele te dá uma configuração aí de câmera, que é uma das coisas a ser analisadas depois que você analisa processador, memória e meio de armazenamento. Depois que você analisa essas três coisas, aí sim você, você deve analisar essa questão da câmera, que é um outro periférico. E ele vai falar também da bateria, que é um dos periféricos muito importante, uma das peças mais importantes do smartphone, que serve nada mais, nada menos para alimentar a placa-mãe do seu aparelho, certo? Por último, ele fala aí do VibraCal, que essa peça serve para que possamos saber quando uma mensagem nova ou uma ligação, ele tem a função de vibrar seu aparelho quando há uma nova notificação, é o vibra. Quando você está fazendo assistência, é importante você verificar se ele está funcionando. E o alto-falante, né? É um dos últimos periféricos. Que essa peça serve para que você possa escutar os áudios, seja de uma simples ligação ou até mesmo música do seu celular. O falante é muito importante também, né? Dentro do seu celular. Então, todos esses componentes, vibra, o alto-falante, tem que ser feito teste, né? Teste para ver se está funcionando corretamente. Né? Se não tiver, já indicar para o cliente que está com problema. Existe esse outro exercício, que é o exercício número 2. Que é o exercício número 2, que eu vou colocar lá no grupo. Tá? Que é o segundo exercício. Livro 7 e as páginas aqui, ó, são as páginas 17 e 18, certo? 17 e 18, que é o segundo exercício. Então, eu passei esse exercício que eu coloquei acima, primeiro, e o segundo. Eu vou colar o outro embaixo aí. Então, são os dois exercícios que vocês vão fazer aí do capítulo número 1. Então, nós falamos dos periféricos, nós falamos do setor lógico e nós falamos da história dos smartphones. O tema que a gente falou aí, da aula número 1, que fala da história do smartphone, história dos smartphones, certo? Existe alguma pergunta? Arthur tá aí? Tá, né? Existe alguma dúvida aí? Uma pergunta? O Arthur não. Robson, Nicolas, Thiago. Nenhuma pergunta. E professor? Pode falar. Eu tô com um negócio aqui no celular aqui, aí fica aparecendo toda hora com ele na configuração. Aí eu queria ver se tem como tirar esse negócio aqui. Vou mandar uma foto lá no grupo lá do que é o negócio. Manda lá que eu dou uma analisada. Manda o modelo e a marca do celular também. A gente dá uma analisada. Beleza? Pode mandar lá. Gente, deixa eu só fazer a chamada. Eu mandei lá. O celular é o Beleza. J4. J4. Aí toda hora fica aparecendo isso.
Beleza, vou dar uma analisada, eu te falo. Beleza. Eu não vi. Deixa eu só fazer a chamada aqui. Vou dar uma analisada, eu te falo. Então, vamos lá, vou fazer a chamada. Arthur não. João Vitor Siqueira. Tô aqui, professor. Presente. Luiz Gustavo, Nicolas, Pedro Henrique, Gabriel, Rafael, Robert, Robson, Sara, Thiago. Thiago de Alencar. Chamei todo mundo aí? Sim. Beleza. Boa semana aí. Fico no aguardo do exercício, tá bom? Aula que vem, nós vamos entrar na aula número 2. Ele vai mostrar aí a parte de desmontagem, tá? Ele vai desmontar aí um aparelho aí que é o aparelho com Android. Ele cita um Samsung aí, ó. Tá? Ele mostra o processo de desmontagem. Desde a etapa número 1 até o final, ó, desmontagem de um aparelho aí, certo? Que é a aula número 2, que é desmontagem. Beleza, gente? Vocês viram lá no grupo que eu mandei o sorteio do tablet, você viu lá? Uma menina que ganhou da turma do João. Vocês viram lá? Aham. E já existe a nova promoção, né? Desse mês. Que é desse mês vai ser os 2 meses. Vai ser o mês de agosto e o mês de setembro. Em outubro vai ser o sorteio. Que é o sorteio de um... Foi eu que dei a sugestão ainda. De um drone. Tá? Então vai ter o sorteio do drone aí. Eu mandei os vídeos aí do sorteio, tá? Você pode até olhar no grupo aí. Tá? Uma menina lá que ganhou o tablet. Aí nesse mês que vem aí, só que é o seguinte, vai ter que... São os alunos que assistirem a aula. E ele vai, por exemplo, assistiu todas as aulas, ele ganha mais 10, por exemplo, assistiu 5 aulas durante o mês. Você ganha mais 5. Seu nome vai mais 5 vezes para dentro da urna. Entendeu? Então é para todos os alunos presentes aí. Beleza? Então vai ter mais um prêmio aí. Fora a promoção do Dia dos Pais aí, né? Tem que fazer um vídeo aí, né? E postar no Instagram da escola aí, que é vai concorrer lá um kit churrasco, que é o mês do Dia dos Pais. O mês inteiro do Dia dos Pais. A pessoa vai fazer um vídeo aí com alguém ou com seu pai mesmo, ou com alguém que você se der aí, né? Um tio, sei lá. E enviar um vídeo de 15 segundos, tá? Que é para fazer aí, já vai concorrer a esse kit churrasco. Tudo bem? Beleza, hein, gente? Sim. Beleza. Obrigado, então, aí, pela presença. Eu aguardo vocês na próxima aula aí, que nós vamos falar aí. Livro 7, aula número 2, beleza? Tchau, tchau a todos aí. Boa semana. Faça os exercícios e na aula que vem a gente continua. Boa semana.